Olá, tudo bem? Como vai você? O Renascimento foi um dos momentos mais especiais da história humana. O Renascimento cultural, entre os séculos XIV e o século XVI. Existe uma lenda do Renascimento, uma daquelas histórias que estão muito mais no campo do imaginário do que na realidade, mas que vale a pena e eu queria contar para você. Consta que quando Leonardo da Vinci, o grande mestre Leonardo, resolveu pintar o painel da Santa Ceia, ele decidiu que colocaria o rosto do Cristo por último. Seria o momento mais especial dessa criação dele. E começou a pintar cada um dos apóstolos. E, em especial, ele esperava, como modelo para o rosto de Judas, que fosse alguém que representasse sordidez, dor humana, sofrimento, a traição de Judas, e saiu procurando pelas ruas de Milão até que ele encontrou um jovem andarilho, um pedinte pelas ruas e disse: este rapaz traz toda a expressão da dor que eu quero, a expressão da face, da sordidez, da malícia, da traição. E convidou aquele rapaz, ofereceu a ele comida, ofereceu a ele uma quantidade de dinheiro e o rapaz aceitou e acabou servindo de modelo para Judas. Passaram-se meses até que finalmente Leonardo precisava do modelo para o rosto de Jesus. Indicaram a ele que fosse até o coral mais importante da cidade, onde vários jovens traziam expressões belas no rosto. E lá foi ele. De imediato parou os olhos em um rapaz, belíssimo, com um olhar translúcido, encantador, e convidou aquele rapaz para que ele fosse o modelo de Jesus Cristo. O rapaz concordou. Foi até o estúdio, até a oficina de Leonardo, e lá foi pintado o rosto de Jesus, o primeiro esboço que depois se transformou no rosto definitivo do famoso quadro da Santa Ceia, do painel da Santa Ceia. Ao se despedir, quando Leonardo agradeceu a ele, ele disse: Mestre Leonardo, que felicidade que estar mais uma vez aqui no seu estúdio, na sua oficina de criação. E Leonardo da Vinci, surpreso, disse: Você já esteve aqui? Sim, meses atrás. Foi o senhor que me convidou para ser o modelo de Judas. E aquele dia mudou a minha vida. A oportunidade que você me deu de trabalhar com arte, de conhecer a sua obra, fez com que eu mudasse os caminhos da minha vida. Fui me dedicar à música, à arte, e hoje, mestre Leonardo, eu lhe agradeço imensamente pela grande guinada que eu tive em minha existência. Oportunidade. É disso que a gente está falando. TV Enem é uma dessas oportunidades. Dessa chance é você mesmo. Vamos em frente. Mais um dia de aula para você. Fala, meus amores! E então, tudo em paz? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e hoje, neste que é o nosso quarto encontro, falaremos um pouco sobre a filosofia no helenismo. O que é o helenismo? O helenismo é esse período que tem início por volta do século IV, antes da era cristã, e que representa a diáspora da cultura grega, influenciando e sendo influenciado, alterando e sendo alterado por outras culturas. Então é a Grécia fora da Grécia, ressignificando a Grécia. É curioso que todo esse conteúdo, ele ocupa-se do que o INEP nos aponta como competência de número 1 e suas 5 primeiras habilidades acerca do conteúdo formativo na direção do Enem. Eu quero começar esse conteúdo chamando a atenção de vocês para a importância do pensamento aristotélico. Lembrem que Aristóteles, ele que é o grande preceptor de Alexandre o Grande, e o helenismo ele não aconteceria nas proporções que ocorreram sem a figura de Alexandre. Lembra que Alexandre, filho de Filipe II, o grande lá da Macedônia, é aquele que muito jovem ainda assume o reinado e que ninguém imaginaria que ele conseguiria manter o que o pai havia conquistado
E mais do que isso, ele ampliou de modo extremamente significativo. E é bom salientar que, por acreditar que um guerreiro ele precisava ser mais do que valente e corajoso, ele também precisava ser sábio, é que Filipe II traz Aristóteles para ser preceptor do seu filho. E aí a influência aristotélica inebria com toda certeza a construção dessas escolas, dessas filosofias de vida, desses modos de compreender a realidade e pensar a condição humana no mundo, neste período que nós aqui estamos chamando de período da filosofia helenística ou período do helenismo. A máxima de Aristóteles é muito simples. Em Aristóteles, a compreensão ocorre na medida em que ele defende que cada coração humano tem sonhos que são muito seus. Para Aristóteles, talvez um coração ambicione o sucesso. Um outro coração pode ambicionar a fama. Talvez um outro coração, além da fama, do sucesso, possa também ambicionar a fortuna. Porém, se existe um desejo comum em todo o coração humano, é o desejo de ser feliz. E em Aristóteles, a felicidade ela não é um alcance individual. Ela é uma construção coletiva. É aquela ideia do ethos. Ethos, que significa lugar de todos, e ethos, que significa cuidado, ética. Para estarmos juntos, precisamos nos cuidar, e só poderíamos estar juntos se nos cuidarmos. É a certeza que ética e política não se separaria, e que nós construiríamos uma sociedade cujo cuidado, a ideia aqui de amizade, seria a tônica. Lembrem que em Aristóteles, a amizade significa essa reciprocidade, corpos coabitados por uma só alma, interesses mútuos, interesses comuns. Por isso o amor é nobilíssimo, mas não tão nobre quanto a amizade, a benevolência também. A amizade manifesta-se aí como o maior dos sentimentos. Uma diferençazinha entre a felicidade aristotélica e a felicidade que as escolas helênicas irão apontar como caminhos plenos de uma existência é que em Aristóteles a felicidade de fato é essa construção coletiva. Já nas escolas helênicas, a felicidade se manifesta como uma paz interior, e é sobre isso que falaremos a partir de agora. Quando pensamos nas escolas helênicas, são muitas as escolas. Eu posso citar aqui o neoplatonismo, o ecletismo, mas convencionou-se basicamente 4 escolas centrais. Essas são o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. Essas 4 escolas, através de caminhos diferentes, e veremos daqui a pouquinho, elas buscam em conformidade uma única coisinha: como o ser humano pode construir uma vida feliz. O que é que essas escolas querem? Querem propor caminhos a fim de que o homem viva feliz a sua existência. A primeira escola, o estoicismo, fundada por Zenão, ela partirá de um princípio muito simples, porém extremamente complexo. Zenão dirá que a condição conduzinte ao homem à felicidade é a apatia. Por favor, não confundam aqui apatia com apatia. Apatia seria indiferença, seria não envolvimento. Apatia é serenidade. O que é serenidade, Zenão? É a capacidade de entender que aquilo que precisa de você, você faz. Aquilo que ultrapassa seu poder fazer, você aceita. Olha como isso é forte. Aquilo que depende de você, você faz. Aquilo que ultrapassa o seu poder fazer, você aceita. Ele dá o exemplo de 2 mães que perdem seus filhos para a morte, e as 2 mulheres certamente sofrerão. Mas aquela que aceita a morte, algo inevitável, mais fácil do que aquela que vive a não aceitar o que não será diferente, ela tende a encontrar mais rapidamente um caminho feliz para se viver. Então a felicidade aí seria a serenidade. Já em Epicuro, fundador da Escola do Jardim, ou epicurismo, o caminho da felicidade é o prazer. Agora aqui a gente precisa dissociar prazer de qualquer tipo de realização ou satisfação humana. Epicuro vai falar de um bom e de um mau prazer. Afinal, o prazer pelo prazer é o hedonismo, e essa não é a proposta epicurista. Para Epicuro, o mau prazer é aquele que é irracional, ele é simplesmente sensorial, ele é momentâneo, e ele não é ocupado de uma responsabilidade nem com a sua nem com as outras existências a médio ou longo prazo. Seria mais ou menos assim: todas as vezes que eu vivo e sucumbo ao prazer do instante, eu posso conduzir-me em direção ao mal maior, ao sofrimento. Por isso ele separa bom prazer e mau prazer. Bom prazer, racional, duradouro e que não levar-me-á ao sofrimento, nem tampouco os que convivem comigo. Mau prazer, prazer imediato, prazer irracional, mais sensível, e um prazer que ocasionará inevitavelmente ao sofrimento.
Quem vive sempre no bom prazer, em Epicuro, alcança uma etapa existencial que ele batiza com o nome de ataraxia. Isso é importante porque ataraxia significa imperturbabilidade da alma, muito próximo do princípio da serenidade ou apatheia de Zenão. As duas próximas escolas eu posso começar tranquilamente pelo ceticismo ou pirronismo. Pirro, que era um general importantíssimo da guarda, e numa dessas conquistas ele chega a um território e verifica que o modo de vida é diferente do modo de vida que os gregos viviam. Ele então se pergunta onde está a verdade sobre o modo correto de se viver. E aí o próprio Pirro dirá, não existe modo correto. E ele se dá conta que o caminho da felicidade é viver sabendo que nunca teremos todas as respostas, mas que ainda assim devemos estar em paz. Olha como é bonito isso. É infinitamente melhor viver com a dúvida do que estar preso a uma ilusão como se essa fosse a verdade. Máxima do ceticismo ou pirronismo, viver sabendo que nunca saberemos tudo o que desejamos saber. Seremos sempre incompletos do todo saber. E a última escola, o cinismo, não confundam aqui cinismo com falsidade, mas vincule cinismo a canino, cão, porque Diógenes vivia como um cão, solto nas ruas em Atenas. Dizem que ele morava num barril e lembra muito a figura de Chaves. Lembram de Chaves? Aquele que é o mais pobrezinho daquela vila, no entanto o mais feliz. A máxima de Diógenes, o Sócrates louco, é muito simples. Maior apego, maior escravidão, maior sofrimento. Menor apego, maior liberdade, maior chance de se ser feliz. As quatro escolas helênicas, assim como o pensamento aristotélico, buscará, em última instância, construir um caminho para a vida feliz. Até o nosso próximo encontro, um beijo no coração, fiquem bem, até! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Jarbas de Jesus falando aqui com vocês. Sejam bem-vindos à TV Enem e sejam bem-vindos a essa nova preparação, esse novo modelo de preparação que nós estamos construindo juntamente com vocês nessa nova etapa, né? Apesar de um período excepcional, nós estamos aqui mostrando que é possível que a gente tenha o nosso aprendizado garantido e a nossa preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio também da mesma forma garantida a partir dessa bela proposta. Bem, gente, nós estamos na aula 7. A aula 7 de Física vai começar a tratar, né, da mecânica newtoniana e a sua influência, a sua cobrança nos exames nacionais, incluindo o Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem. Gente, é o seguinte, eu trouxe aqui nesse quadro aqui uma organização objetiva para que a gente possa introduzir os conceitos de dinâmica, né? Então trago aqui para vocês, né? Dinâmica de Newton é uma teoria clássica, isso é importante, né? É uma teoria clássica que foi construída para explicar o comportamento, né, de partículas e sistemas de partículas. Isso é que é importante. E essa teoria ela vai ser abordada especificamente aqui para as causas do movimento, né? Então Newton trouxe para a gente uma característica importante de um sistema de partícula ou de uma partícula isolada, e essa característica importante, ou seja, seria como fazer uma anamnese de um sistema de partículas, e esse conjunto de parâmetros define o que nós chamamos em mecânica newtoniana de estado de movimento. Então, o estado de um movimento de um sistema de partículas é o que Newton busca explicar através do seu conjunto de leis, que serão abordados, essas leis serão abordadas na próxima aula, a aula de número 8. Então venha para cá comigo, né? Eu estou trazendo aqui, sem dúvida, a principal construção teórica, o principal conceito associado a essa teoria, que é, sem dúvida, o conceito de força. Gostaria de lembrar a você que, do ponto de vista do estado de movimento, que é o que Newton busca explicar, esse estado de movimento, a partir da mecânica de Newton, ele pode ser investigado com base no conhecimento, no comportamento
dos seguintes parâmetros físicos: a posição que a partícula tem em um dado tempo, o conhecimento da sua velocidade em um dado tempo e o comportamento de uma grandeza importante, que será abordada em aulas futuras, chamada de quantidade de movimento linear ou simplesmente momento linear. O Newton colocou para a gente que, conhecendo o comportamento desses três parâmetros, você será capaz, a partir de suas leis, de descrever o passado, dinâmico desse sistema e mesmo o futuro. Então, sem dúvida, o principal conceito aí é o conceito de força. O conceito de força é dado dessa forma compacta e direta. É um agente físico, é um agente físico vetorial, e esse agente físico é o agente capaz de modificar exatamente esse estado de movimento que nós colocamos aqui, tá? Quais são as características dessa força? Eu trouxe aqui para vocês de maneira organizada para que a gente tenha ideia. Então eu tenho características da força. A primeira delas é que a força é um vetor. E aí você já deve ter revisado vetores, a gente está colocando aqui. Esse vetor apresenta módulo, direção e sentido. Então quando se fala de vetor força, eu preciso associar a esse vetor essas características que nós estamos colocando. O módulo ou intensidade será dada em uma unidade específica, que é o Newton. A direção de atuação dessa força pode, por exemplo, ser horizontal, diagonal, horizontal, vertical, radial, por exemplo, E o sentido pode ser para a direita, para cima, para baixo. Então, quando esse conjunto de informações são atribuídas a uma força, é porque nós estamos tratando de um vetor. Outra característica importante é que o vetor força, esse agente físico vetorial citado, se eu entendo qual é o comportamento da força resultante, que é o vetor força resultante, eu sou capaz de definir a condição dinâmica desse sistema. E quais seriam as possíveis situações que são cobradas, que você deve analisar. Se o vetor força resultante for um tipo de força tangencial, eu posso associar o comportamento dessa partícula em um movimento do tipo retilíneo, Neste caso, com a presença de aceleração. Se eu tenho uma força resultante do tipo centrípeta, apenas centrípeta, eu posso associar a dinâmica com movimento circular uniforme. E se o vetor força resultante for dado pela soma vetorial de uma componente centrípeta com uma componente tangencial, então posso estar associando o movimento curvilíneo de maneira geral ou um movimento circular uniformemente variado, que serão abordados um pouco à frente, mas que são essas características do sistema definido pelo próprio comportamento do vetor força resultante. Então gostaria de mais uma vez enfatizar a importância do conhecimento do vetor força resultante, de suas características e da influência desse vetor na dinâmica do sistema de partículas ou até mesmo de uma partícula isolada. Gente, uma outra coisa que a gente deve lembrar é que, lembrando lá da teoria dos vetores, como a força resultante é um vetor, então você imagina, por exemplo, a possibilidade de termos em uma situação física a atuação de várias forças. Isso é possível de acontecer. Então, toda vez que eu tenho vários vetores e eu quero determinar a resultante desse vetor, e nós estamos tratando da força que é uma grandeza vetorial, portanto, esse vetor força resultante, eu coloco aqui no item 3 para você, será dado sempre por uma soma vetorial. Então, se eu tenho N forças, o vetor força resultante será dado pela soma vetorial destas N forças. Agora, é claro que em cada sistema específico, você vai ter que perceber a orientação, na verdade, de todos os vetores presentes. Por quê? Porque para cada orientação vetorial específica, você tem uma maneira concreta da gente definir esse vetor força resultante e que eu vou mostrar daqui a pouco. No tópico 4, eu trago a definição matemática
a definição matemática de Newton para a força resultante leva em consideração o que nós chamamos de variação temporal da quantidade de movimento. Então, essa relação aqui, ΔQ sobre ΔT, é essa definição que é a de força. Do lado eu escrevi força igual a massa vezes aceleração, que seria uma relação compacta para a definição de força. Força resultante é quantitativamente igual ao produto da massa vezes o vetor aceleração da partícula. À frente a gente vai comentar que a massa é dada em quilogramas e que a aceleração no sistema internacional será dada em metro por segundo ao quadrado. O que é que Newton está colocando para a gente? Que se existe variação da quantidade de movimento, então existe aceleração presente no sistema, e essa aceleração é, na verdade, consequência da atuação de uma força resultante não nula. Na aula 8 comentaremos mais sobre isso. E eu trago finalmente, gente, no tópico 5, ao cálculo do módulo desse vetor importante. Eu estou falando de força, ele apresenta módulo, direção e sentido. Então eu estou trazendo para vocês, no item 5, como calcular esse módulo. O módulo é a intensidade, seria o valor numérico absoluto dessa força resultante. E aí eu quero lembrar para vocês que nesse caso específico, em cada situação, e eu trouxe aqui 4, que são os casos mais gerais, você precisa observar cada uma dessas situações. Então vamos lá. No primeiro caso, estou mostrando a situação em que duas forças atuam na mesma direção e no mesmo sentido. Nesse caso, o módulo da força resultante será dado pela soma dos módulos das forças, F1 mais F2. Se essas duas forças atuarem em sentidos opostos, então a força resultante será dada pela diferença. É claro que ali eu estou supondo que o módulo da primeira força é maior que o módulo da segunda força. No terceiro caso, se a força resultante, as duas forças forem ortogonais ou perpendiculares ou normais, ou seja, formam um ângulo de 90 graus, então eu posso obter o vetor força resultante através da relação de Pitágoras. E se as forças formarem um ângulo que a gente chama de forças concorrentes, por exemplo, 30 graus, 60 graus, um ângulo diferente de 0, 180 ou 90, você pode aplicar de forma direta a relação para a soma vetorial que aparece ali abaixo, F1 quadrado, F2 quadrado, mais 2 vezes F1, F2, vezes o cosseno do ângulo. Esse ângulo é o ângulo que existe entre as duas forças. Ok, gente? Na aula 8 falaremos dessas aplicações para as leis de Newton de maneira específica. Um abraço do professor Jarbas e até a nossa próxima aula. Olá, tudo bem? O nosso assunto de hoje é fake news, uma palavra em inglês que em português significa literalmente notícia falsa. O mundo passou a discutir sobre isso massivamente e tornou-se popular esse termo aqui no Brasil em 2016, depois das eleições americanas, onde Donald Trump assumiu o cargo. E também depois do escândalo da Cambridge Analytica, uma empresa do Reino Unido que foi responsável pela campanha de Donald Trump nos Estados Unidos e também por várias outras campanhas eleitorais ao redor do mundo. Essa empresa era responsável por coleta de dados e também por comunicação estratégica. O que é que ela fez de errado? Ela ilegalmente comprava dados de usuários de redes sociais como o Facebook, por exemplo, e a partir desses dados elas elaboravam mensagens estrategicamente, de forma convincente, para que essas pessoas fossem subliminarmente induzidas a votar no candidato que fazia parte da empresa. No caso, aí, Donald Trump. Isso ficou comprovado, foi um escândalo, a empresa
fechou e passou-se a discutir fake news ao redor do mundo. A questão é que não são só resultados eleitorais que são prejudicados através de fake news. Ter um resultado eleitoral prejudicado já é aí gravíssimo, é antidemocrático, tirou nossa liberdade. Mas também tem muitos outros prejuízos por trás disso. É desinformação, que pode prejudicar e muito em todos os aspectos da nossa vida. A pessoa pode morrer por causa de uma fake news. Esse é um termo antigo. Ele é usado nos Estados Unidos desde o século XIX, porque essa prática é uma prática antiga. Há muito tempo as pessoas criam notícias com fins próprios e muitas pessoas acreditam nelas. Só que hoje, com o recurso da internet, é muito mais fácil espalhar uma fake news e é muito mais fácil que uma fake news eleja um presidente, que uma fake news derrube um político, que uma fake news difame alguém, que uma fake news acabe com a vida de alguém, que uma fake news faça alguém se matar, tirar a própria vida. Só para vocês terem uma noção, por exemplo, agora em tempos de coronavírus, no mês de março, o Facebook divulgou que só aqui no Brasil mais de 42 milhões de usuários do aplicativo WhatsApp, que pertence ao Facebook, tiveram algum tipo de acesso, contato com uma fake news ligada ao coronavírus. Existem hoje trabalhos de combate a fake news que são muito fortes no Brasil e no mundo, mas o primeiro trabalho de todos é a gente escolher bem as nossas fontes e prestar atenção em sinais de que aquela mensagem pode ser falsa. E esse é um tema que pode facilmente cair no Enem. Até mais! Olá, boa tarde. Mais uma vez, bem-vindos à TV Enem. E hoje nós vamos trabalhar um tema muito interessante, muito pertinente na história do Brasil, também durante o Segundo Reinado, nosso mais longo período, digamos assim, de gestão, falando-se em compromisso em gestão política, período que o Brasil foi governado por Dom Pedro II. Diante de vários temas que nós estamos abordando dentro desse período tão longo, desse quase meio século de gestão, o nosso tema hoje é a famosa Era Mauá. Era Mauá. O que é uma era? Quem era Mauá? Vamos tentar explicar. Vamos tentar resolver essa equação histórica. Irineu Evangelista de Souza foi um dos personagens mais importantes da história do Brasil durante o século XIX. Fora sua biografia, muito contestada, muito lida, muito admirada, por ora criticada, vamos entender qual foi a importância desse personagem na história do Brasil durante o Segundo Reinado. Irineu Evangelista de Souza. Esse período chamado Era Mauá, de quase duas décadas, foi um período de crescimento econômico ligado à industrialização brasileira. A indústria brasileira, ela se viu fomentada, ela se viu potencializada por alguns investimentos, e a boa parte desses investimentos realizados por essa figura que recebeu o título de Barão de Visconde de Mauá. Esse homem, esse empreendedor, hoje nós o chamaríamos de empreendedor, né? Um homem que tinha uma visão muito além do seu tempo, admirado por muitos empresários, odiados por muitos fazendeiros, muitos palacianos na história do Brasil. Mas vamos tentar entender qual foi a conjuntura, quais foram as circunstâncias que permitiram a Irineu Evangelista de Souza, o Barão do Mauá, fazer investimentos pulverizados na história do Brasil, que culminou com esse crescimento fantasmagórico que foi denominado de Era Mauá. A primeira coisa que nós temos de levar em consideração nesse período é que esse crescimento industrial, o crescimento dessas unidades da indústria brasileira, não nos tirou de uma situação de um país agrário exportador, ou seja, não mudou a estrutura básica da nossa economia. Mas trouxe, assim, à luz do século XIX, uma esperança de que o Brasil poderia, naquele momento, entrar na era industrial. Mas por quê? Dentro de um país agrário, escravista, com a mentalidade escravocrata, esse personagem ganhou tanto destaque. Há de se destacar que até então nós éramos consumidores fiéis da Inglaterra, por todos os tratados que foram assinados com esse país durante o século XIX, desde o seu início. Nós estamos lá no meio do século XIX. Então, historicamente, nós tínhamos enraizado no nosso DNA essa característica, esse perfil de consumidor dos produtos britânicos. Mas aí, em meio a essa situação, vem
crescimento de certos setores da indústria brasileira, com destaque para esse personagem. Quais são os fatores que facilitaram, que possibilitaram esse crescimento industrial? O primeiro, não por importância, mas e também não cronologicamente, vamos elencar. O primeiro fator, uma tarifa assinada no Brasil, chamada Tarifa Alves Branco. O que dizia essa tarifa? E por que foi facilitadora do crescimento dessas unidades industriais? Notadamente, o setor ligado a vestuário, notadamente o setor ligado à criação de ferramentas, fabricação de ferramentas, setor de ferro. Essa tarifa dizia o seguinte: ela aumentava todos os impostos cobrados em relação aos produtos que vinham de outros países a serem comercializados no Brasil. De 30% a 60% era a tarifação, era a taxa de impostos. A Inglaterra, que chegou a ter privilégio de alguns produtos pagar apenas 15% de imposto, com essa nova tarifa, alguns produtos dobraram o seu imposto. Isso facilitou, evidentemente, o consumo interno, porque o produto importado ele vai ter um acréscimo devido a essa nova política cambial. Evidentemente que o Estado brasileiro, ligado à tradição agroexportadora, não criou essa tarifa com a intenção de proteger a indústria, de promover esse surto industrial. Essa tarifa foi criada com o objetivo de arrecadar o Brasil ter mais fundos para investir no setor de infraestrutura, em função das mudanças estruturais no sentido das cidades, das pavimentações, das estradas de ferro, de uma exigência que o Baronato do Café estava tendo aqui, nesses novos investimentos. Pensando nessa arrecadação, o Estado brasileiro cria essa tarifa. Por tabela, facilita um pouco a vida econômica, facilita os investimentos daqueles que dentro do Brasil queriam investir, desse setor pequeno, insignificante, que não tinha muita força política, que eram os pequenos donos de indústria no Brasil. E aí, com esses produtos estrangeiros mais caros, as indústrias nacionais ganham fôlego. E aí o grande empreendedor Mauá, ele começa a vislumbrar esses investimentos aqui. E com investimento próprio, com alguns sócios que ele vai capitanear nas suas reuniões na maçonaria, em meio a um trâmite que ele tinha na sociedade aristocrática brasileira, ele começa a investir numa casa de fundição, no setor financeiro, virou sócio do Banco do Brasil, em pequenos núcleos industriais que ele diretamente gerenciava e conduzia. E aí a confiabilidade nessa produção e venda capitaneou mais sócios. A maioria desses sócios, o capital da maioria desses sócios vinha das exportações de café. Tinha um dinheiro muito ocioso no Brasil, desses recordes que batia as exportações de café, desse capital que entrava aqui, alimentava o setor financeiro. Então essa euforia de Mauá, ela vai coincidir com essa nova roupagem econômica que o Brasil toma, de ser um país condutor agora do processo de exportação de café. Ainda para facilitar isso, veio o fim do tráfico negreiro, mais dinheiro ocioso. E aí ganha fôlego esses investimentos de Mauá. Tivemos vários investimentos, que desde a infraestrutura, como, por exemplo, a inauguração de estrada de ferro, um pouco de parceria com o Estado brasileiro. Por que foi um surto e foi uma era? Por que esse modelo de investimento ele não se alastrou durante o século XIX? Por que o Brasil não ambicionou chegar a um modelo que a Inglaterra tinha implantado no século XVIII? Aí vem, a mentalidade do Estado brasileiro não acompanhou essa modernidade. Ele era um homem à frente do seu tempo, um empresário vivendo num país que era um país agrário exportador, onde os comandos políticos não compactuavam com isso, a oposição do berço político de Dom Pedro. Alguns anos depois, veio uma nova tarifa chamada Silva Ferraz, substituiu a tarifa Alves Branco, retornou algumas tarifas embrionárias que a Inglaterra tinha preferenciais, ou seja, reduziu os impostos de novo sobre os produtos importados. Essa redução de imposto vai começar, é o início do fim da Era Mauá, porque os produtos britânicos, notadamente, não unicamente, eles começam a regressar ao país com um valor muito baixo. E aí, essa concorrência com os produtos que até então eram produzidos desses núcleos industriais, ela vai ser desleal, dando o fim, ou o início do fim, dessa era de crescimento, de euforia, chamada de Era Mauá. Mas esse personagem, ele entrou para a história do Brasil como uma figura muito importante. Tem o filme O Rei e o Imperador. Assista O Rei e o Imperador com Paulo Betti, que conta um pouco da biografia de Mauá. Até a próxima. Olá, meus amores!
Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos passando por um momento extremamente delicado, mas esse momento, ele é passageiro, né? Tudo passa, basta que a gente acredite, que a gente tenha fé que as coisas acontecem. Eu sou a professora Valmínia Miranda, professora de gramática, e hoje nós vamos trabalhar com conteúdo importantíssimo e recorrente nas provas do Enem, figuras de linguagem. Ao falarmos de figuras de linguagem, nós precisamos revisitar dois conceitos: linguagem denotativa e linguagem conotativa, tá? Por quê? Porque quando a gente vai falar de linguagem, figuras de linguagem, nós estamos, trabalhando com o emprego da conotação, tá? O emprego figurado das palavras. Então, a gente precisa relembrar que linguagem denotativa é a linguagem real. É um emprego literal, tá? Da palavra dentro de um contexto oracional. Exemplo: a cidade foi destruída pelo fogo. Quando eu falo a cidade foi destruída pelo fogo, fogo está no sentido literal, no sentido real. Fogo, chama, fogo, labareda, ok? E o sentido conotativo, o sentido figurado, subjetivo. Este menino não é fogo, hein? Perceberam? Quando eu digo este menino não é fogo, esse fogo não é no sentido de chama, nem de labareda, mas sim no sentido, de ser um garoto esperto, de ser um garoto danado. Percebam que a conotação, ela leva a diversas interpretações, dentro de um contexto oracional. Já o sentido denotativo é o sentido real da palavra. A gente não tem muito o que pensar, A gente vai lá e interpreta, como no caso do exemplo, a cidade foi destruída pelo fogo. Não tem o que questionar, A ideia, ela é extremamente clara, tá? Ela é objetiva. Vamos às figuras de som ou harmonia, tá? As figuras de som ou harmonia, elas são divididas, tá, em 4. Nós vamos ver 4 figuras hoje: aliteração, assonância, onomatopeia e paronomásia. Paronomásia ou paranomásia, tá? As duas pronúncias são corretas. Tá ok? Vamos à primeira, aliteração. O que vinha a ser a literação? A literação é a repetição de consoantes. Com que objetivo? O objetivo sonoro, o objetivo de ritmo. Então, a literação é uma figura que todo mundo conhece. Querem ver? Em algum momento na vida de vocês, vocês devem ter se reunido para brincar de trava-língua, E a gente dava assim, eu adorava e dava muitas risadas. O trava-língua é um exemplo de aliteração. Percebam o som, a repetição do mesmo som. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Perceberam a repetição do som re? Então, eu tenho rei, roupa, rato, Roma. Essa repetição de som é que a gente chama de aliteração. Um recurso muito empregado, por diversos autores, com esse objetivo mesmo, de harmonia, de sonoridade. Seguimos com a assonância. A assonância é repetição de vogais.
Aliteração, repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Um exemplo bem simples para que a gente perceba a repetição desse som. Vou me embora agora para a casa de Aurora. Repetição do O e do A. Então, assonância, repetição de vogais. Aliteração, repetição de consoantes. Onomatopeia. Gente, onomatopeia também é tão familiar. Vocês vão perceber, tá? O que vinha a ser onomatopeia? Produção de sons do nosso dia a dia. Então, ó, toque-toque. Toque-toque é uma onomatopeia, tá? Os próprios sons produzidos pelos animais, au-au, miau, são também exemplos de onomatopeia. Viu aí que eu disse a vocês que é bem familiar, né? E às vezes vocês convivem com isso o tempo todo, né? Mas não sabem que é onomatopeia. E, por último, paronomásia. Paronomásia, tá? Vai ser a repetição de palavras semelhantes, né? Porém, cada uma com o seu significado, com a sua particularidade. Vocês já devem ter ouvido: quem casa, quer casa. Observem, casa e casa. O som é bem semelhante, iguais, né? Porém, na primeira construção, quem casa, casa é verbo. Quer casa, casa é substantivo. E um outro exemplo maravilhoso do nosso mestre, né? Do nosso poeta Caetano Veloso. Em sua música, quando ele diz assim, olha só: berro pelo aterro, pelo desterro, berro por seu berro, pelo meu erro. O nome dessa música é Qualquer Coisa, uma obra-prima de Caetano Veloso. E aí nós observamos também o emprego da paronomásia, né? Berro, erro, né? Desterro, são palavras bem próximas, mas cada uma com seu significado. Ok? Até a próxima aula. Um beijo para vocês. Este é meu pai. Sou eu. Eu sou a filha dele. E ele fez essa música pra mim quando eu estava passando por um término e chorando todos os dias no colégio. Então, se você estiver passando por algo parecido, eu super recomendo que você ouça essa música, compartilhe com alguém que está chorando todos os dias e ela vai ficar bem. Vamos Relaxa. lá, com um barulhinho de chuva. Ouça bem, meu bem, a vida não lhe tira nada sem dar nada em troca. E mesmo quando entorta um caminho seu, você verá que há paisagens mais bonitas que numa estrada reta não se nota. Eu sei que não é fácil acreditar em mim e olhar o lado bom em hora tão ruim, mas eu sei que é assim, que toda dor, mesmo de amor, um dia chega ao fim. E quando amanhecer e o frio deixar o seu lençol, você verá o amor vir a brilhar com a luz de um sol, brilhar com a luz de um sol, brilhar. Ouça bem, meu bem, a vida não lhe tira nada sem dar nada em troca. E mesmo quando entorta um caminho seu, você verá que há paisagens mais bonitas que numa estrada reta não se nota.
sei que não é fácil acreditar em mim e olhar o lado bom em hora tão ruim, mas eu sei que é assim, que toda dor, mesmo de amor, um dia chega ao fim. E quando amanhecer e o frio deixar o seu lençol, você verá o amor virá brilhar com a luz de um sol. Você verá o amor virá brilhar com a luz de um sol. Você verá o amanhecer virá o frio deixar com a luz de um sol, brilhar com a luz de um sol, luz de um sol, brilhar com a luz de um sol. Ouça bem, meu bem. Olá, eu sou Hannah, professora de Sociologia. O nosso assunto hoje é a relação entre indivíduo e sociedade. Essa relação dicotômica entre indivíduo e sociedade, ela é fundamental dentro das discussões das ciências sociais. Faz parte dos primórdios do desenvolvimento da sociologia. Ela surge em meio a um processo crescente de industrialização que vem lá a partir do século XVIII, né, que levou ao surgimento dos inúmeros problemas sociais que a gente vivencia ainda hoje, como crise na política, desigualdade social, falta de emprego, aumento, né, da violência, qualidade, né, de educação, saúde, lazer, que a gente vivencia até hoje no nosso país, né? Podemos então dizer que essa transição do meio rural para a cidade, ela trouxe uma nova perspectiva e uma nova estrutura social foi surgindo, uma estrutura social mais complexa, que fez com que nós quiséssemos compreender essas novas questões que foram surgindo, né? E aí a sociologia se interessa justamente por essas questões. Então, o que a sociologia estuda? A sociologia, ela tenta explicar a realidade, estudando sistematicamente o comportamento dos grupos e as interações humanas. Ela basicamente compreende todas as relações sociais como algo conectado, formando um todo social que chamamos de sociedade. Essa passagem de uma sociedade urbana, essa passagem da sociedade rural para a sociedade urbana, ela foi formando grandes cidades, megalópolis, grandes metrópoles, e abriu espaço para uma nova socialização, em que as pessoas elas convivem pessoas diferentes convivem umas com as outras com objetivos e motivações distintas, né? Esses novos espaços, eles substituíram os espaços tradicionais de relação. A gente pode dar como exemplo a infância. A infância, há 20 anos atrás, ela era construída de uma forma. Hoje a infância ela é construída e concebida de uma outra forma, né? As brincadeiras infantis, por exemplo, elas criaram novos modelos, novas formas de acontecerem. E a socialização das crianças, por sua vez, também acontece de uma forma diferenciada. Se antes os meninos saíam na rua para brincar e, sei lá, jogar amarelinha e andar de bicicleta, hoje a socialização das crianças, hoje ela se dá muito pelo meio tecnológico, né? Pelas redes sociais, pelo uso da internet, aí, jogos de computador, enfim. Que antes não tinha esse espaço tão grande, mas hoje ela é determinante dentro das relações sociais. Se a gente vai falar hoje com uma criança sobre um jogo de 10 anos atrás, talvez para ela cause um estranhamento. E pra gente, como somos mais velhos, pra gente causa um estranhamento a socialização que elas têm hoje, né? Mas como a sociedade ela é algo dinâmica, ela está em constante mudança, é normal que as pessoas elas sintam desconforto nessa nova forma de socialização, mas nada que a gente não consiga ir adaptando ao longo do caminho, né? Deste modo, a sociedade, a partir do século XIX, ela passa a ser
compreendida como um grupo relativamente autônomo de pessoas que ocupam um território comum, de certa forma constituinte também de uma cultura comum. O que predominava aí é a ideia de que as pessoas compartilhavam uma identidade, e a gente compartilha uma identidade, né? As relações sociais, elas não são referentes somente a pessoas ou a indivíduos, elas são também referentes às instituições que formam todo o meio social, como a família, a escola, a política, a economia, a mídia, porque são essas instituições que vão modelando o nosso comportamento ao longo do desenvolvimento da sociedade, né? Separei então aqui dois autores clássicos da sociologia, né, que falam sobre essa relação entre indivíduo e sociedade de forma que compreendem essa relação de forma diferenciada. Os autores que eu escolhi para falar com vocês foi o Émile Durkheim e o Max Weber. Vou começar a falar um pouquinho sobre o Émile Durkheim, né? Ele, segundo a concepção dele de indivíduo e sociedade, ele acredita que a sociedade, em sua análise, é priorizada os fenômenos sociais, considerando que eles são externos ao indivíduo e determinadora de suas ações. Para Durkheim, os fatos sociais eles são anteriores e exteriores ao indivíduos, exercendo sobre eles um poder coercitivo que se impõe sobre a vontade do indivíduo. O que Durkheim quer dizer? Que antes mesmo do indivíduo existir, já se existia a sociedade. E ela já se organizava daquela forma, e ela já se mobilizava de uma forma. Para ele, a sociedade é como um organismo vivo. Ela está em constante mudança, mas essa mudança ela acontece no social. Não necessariamente são os indivíduos que vão mudar a sociedade, mas a sociedade que vai modificar as relações individuais, né? Já Weber, ele acredita que a relação entre indivíduo e sociedade ela acontece através dos atores sociais e das ações individuais, né? Ele entendia a sociedade como um conjunto de interações sociais. Para Weber, como a sociedade ela se forma através das questões individuais, ou seja, o meu comportamento enquanto indivíduo vai modificar a sociedade, o comportamento de outras pessoas e as suas ações vai modificando a sociedade, ou seja, eles têm dois pensamentos opostos, né? Diferente do que Weber acreditava, diferente do que Durkheim acreditava, Weber dizia que para compreender a sociedade, você precisa considerar o componente universal, particular e da vida social, fundamental para conhecer o funcionamento da sociedade humana que vigoram as interações entre indivíduos e os grupos sociais. A grosso modo, né, fazendo a distinção mais clara sobre esses dois autores, Weber ele se interessa pelas questões individuais como formador da sociedade, enquanto Durkheim acredita que o coletivo é formador dessa mesma sociedade. E aí como é que a gente pode trazer para os dias de hoje? Segundo a concepção durkheimiana, o indivíduo e a sociedade como um conjunto, como um organismo vivo, ele vai modificar essas relações. Hoje a gente está vivendo em isolamento social, mas quem definiu isso, segundo a concepção de Durkheim, não foi o individual, mas o coletivo. Foi a sociedade que compreendeu que essa era uma organização necessária para ser vivida no momento. E a explicação de como estamos vivendo o isolamento social, ela não é individual, ela é coletiva. Já Weber acredita no oposto disso. Se a gente está vivendo em isolamento social foi porque as nossas ações enquanto indivíduos e atores sociais precisou ser modificada para que isso entrasse em vigor. Então é o indivíduo que vai mudar essa relação e que vai organizar o meio social. Essa é a diferença básica entre esses dois autores. E isso que eu tenho para falar hoje com vocês sobre essa relação entre indivíduo e sociedade, que é realmente uma visão dicotômica, né? Entre o que é indivíduo, o que é sociedade, mas a gente forma um conjunto social e dinâmico amplo que está em constante mudança, porque a gente vive várias alterações dentro das nossas relações interpessoais, de socialização e individualização também, né? Se a gente estiver pensando na sociedade como o Bauman falava, em uma sociedade líquida, onde algumas questões relacionadas a afeto e pessoas, elas estão sendo relações muito frágeis a ser vivenciadas ao longo desses períodos.
Mas é isso, por hoje é só, muito obrigada. Lembrando que a gente ainda está em isolamento social, então fiquem em casa, bebam bastante água, façam sempre a higienização de vocês e usem máscaras. Até a próxima. Leonardo da Vinci é uma expressão mais absoluta da genialidade humana, mas ao mesmo tempo era um humanista, um homem preocupado com o ser humano, preocupado com a beleza, com a arte, com a sabedoria, com o conhecimento e com a ciência. Todos os focos que a gente tem que ter. Lembre-se, o TV Enem está na plataforma tvenem.com.br. Está também nas TVs abertas, nas TVs a cabo e também nas grandes plataformas de vídeo. É só você procurar lá. Canal Escritório do Pensamento. Você vai encontrar o playlist com todas as aulas do TV Enem. Um grande abraço, paz e luz para você.